Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Passamos um pouquinho de dificuldade agora aqui, mas pela graça está funcionando. Bem, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de João. E eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, ainda no capítulo de número 19. Nós faremos a leitura dos últimos 5 versículos. E meditaremos hoje sobre o tema, o testemunho do sepultamento. Esse será o nosso tema na noite de hoje, né? Como os irmãos irão perceber, o texto, obviamente, ainda não é sobre a ressurreição de Cristo. Antes de vermos a luz brilhar intensamente, vamos descer um pouquinho ainda mais fundo, nesse dia tão complexo e tenebroso que foi aquela sexta-feira, onde Cristo foi crucificado. Diz assim, João 19, a partir do verso de número 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava aberto, colocaram Jesus ali. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, Pai bendito, é diante de Ti, ó Deus, mais uma vez que nos colocamos, é ao Senhor que prestamos nosso culto, nossa adoração. E agora, ó Deus, nós que somos Teus servos, Teus filhos, estamos diante da Sua palavra e aguardamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco mais uma vez. É assim que oramos, ó Deus, para que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento, a fim de que possamos verdadeiramente entender o que diz a Tua palavra, sermos exortados pelo Senhor, alimentados pelo Senhor e, mais uma vez, fortalecidos por Ti. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, o primeiro tópico que eu gostaria de abordar na nossa mensagem fala de Cristo, obviamente, fala do nosso Senhor Jesus. E pensando em como elaborar uma introdução para essa mensagem, eu coloquei dessa forma: Jesus, da eternidade para o túmulo. Esse é o nosso primeiro tópico, Jesus, da eternidade para o túmulo. Nós estamos já há um bom tempo avançando e meditando no Evangelho de João. E a primeira coisa que João nos mostrou foi o testemunho da eternidade. Espero que os irmãos lembrem disso. João abre o seu Evangelho ainda no capítulo 1, nos apresentando quem é Cristo, quem é esse Jesus. E ele começa dizendo isso, que Jesus, muito antes de Davi, muito antes de Abraão, Jesus já era. Ele já existia junto ao Pai. Desde os tempos eternos, Cristo, Jesus, não apenas estava com Deus, mas era Deus. João diz que todas as coisas que vieram a existir por meio dele, e sem ele nada do que foi criado viria a existir. João ainda diz que Jesus
se fez carne, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então ele finalmente dá o seu testemunho de alguém que olhou para esse Cristo, de alguém que olhou para Jesus e diz: nós vimos nele a glória do Pai. É assim que João abre o seu evangelho, mostrando Jesus desde a eternidade com Deus. Jesus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. E Jesus, aquele em quem nós conseguimos ver a glória de Deus. A glória de Deus na face do Filho. Foi isso que ele disse. Nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. É assim que ele abre no capítulo 1. E à medida que nós avançamos nos demais capítulos, nós vimos João nos mostrando isso. A glória de Deus sendo manifesta de diversas formas. Nós vimos o poder e a autoridade de Jesus sobre a natureza. O poder e a autoridade de Jesus para expulsar demônios. O poder e a autoridade de Jesus para curar enfermos. E até mesmo uma autoridade para perdoar pecados. E a pergunta é: quem mais pode fazer essas coisas? Quem, se não Deus, tem autoridade e poder para fazer essas coisas? Ninguém mais poderia. Mas vejam, Jesus fez. Não apenas falou, mas fez. Inclusive perdoou pecados. Coisas que somente Deus poderia fazer. João nos mostrou o que Cristo fez e fez diante dos olhos de todos. O problema é que à medida que nós avançamos e vemos esses vários testemunhos a respeito de Cristo, o problema é que nós chegamos, então, nos últimos capítulos de João e começamos a ver algo um pouco complexo de entender e difícil de aceitar. Ao invés de uma abundância de glória, uma abundância de poder, ao invés de ver Jesus destruindo os seus inimigos, o que temos visto é Jesus sendo traído, sendo amarrado, sendo preso, sendo levado para ser julgado, sendo condenado à morte por homens. Vimos Cristo, Jesus, sendo crucificado. E isso, irmãos, foi um grande escândalo para aquelas pessoas que testemunharam essas coisas. Ao invés de uma grande demonstração de poder e glória, para muitos o que foi visto foi uma escandalosa demonstração de fraqueza e humilhação. E isso levanta perguntas difíceis. E eu queria colocar essas perguntas para a gente na noite de hoje. Imagine-se lá por um momento, imagine-se vendo Cristo naquele estado, depois de ter sido torturado, crucificado e morto. Contemple isso por um instante e tente responder essas perguntas. Como olhar e ver naquele Jesus crucificado uma glória divina? Como ver essa glória divina em um Cristo que foi crucificado e estava morto? Quem seguiria um Cristo assim? Quem ficaria a um lado de um Salvador que estava morto diante dos olhos de todos? Essas perguntas, irmãos, deviam estar na cabeça de todos os discípulos. E certamente, ver isso representaria para muitos de nós, um momento de grande crise de fé. Mas eu coloco isso para você, para que a gente entenda a gravidade da situação, que é o contexto do nosso texto. E a coisa é tão difícil que quando a gente olha o relato, não vemos nenhum discípulo por ali. Não houve ninguém que se apresentasse diante de Pilatos e reivindicasse o corpo de Jesus. Nenhum dos discípulos, nenhum dos familiares. E vejam só, qual seria o próximo passo depois da crucificação? O próximo passo era descartar os corpos. Era simplesmente jogar os corpos na vala e deixá-los apodrecer. Mas isso não era
do plano de Deus. Como está escrito no Salmo 16, o teu ungido não verá corrupção. E o que vemos no nosso texto é Deus agindo com poderosa providência para que isso não acontecesse. Bem, embora os discípulos, aqueles grandes discípulos, não tenham se apresentado, embora nenhum dos familiares tenha pedido pelo corpo de Cristo, o texto nos mostra que 2 homens fizeram isso. O primeiro deles, chamado José de Arimateia, e o outro, Nicodemos. Eu queria começar falando de José de Arimateia. Leia comigo mais uma vez o verso de número 38. Olha o que diz o texto. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente porque tinha medo dos judeus. Bem, em segundo lugar, nós vamos ver isso. José de Arimateia, da covardia à coragem. Esse é o nosso segundo tópico. Eu queria começar fazendo essa pergunta. Afinal de contas, quem é esse homem chamado José? Não sabemos. Essa é realmente a primeira vez em que esse homem é mencionado para a gente. Não sabemos nada a seu respeito, a não ser que o seu nome era José e que ele era de uma cidade de judeus, a cidade de Arimateia. Fora isso, irmãos, não temos até esse presente momento sequer nenhuma menção a esse homem chamado José de Arimateia. E o mais impressionante de tudo é que se a gente olha para os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele também não é mencionado em nenhum outro momento antes desse momento. Ele só é mencionado nesse contexto, no contexto do sepultamento, como um dos homens que ajudou a carregar o corpo de Jesus. Antes disso, nada é falado sobre esse homem. Mas cada um desses evangelhos traz uma informação importante sobre ele e informações diferentes. Não contraditórias, mas diferentes. Mateus 27, 57 diz que José de Arimateia era um homem rico e também diz que ele era um discípulo de Jesus, assim como João. Marcos 15, 43 acrescenta ainda outras 2 informações. Além dele ser da cidade de Arimateia, além de ele ser um homem rico e ser um discípulo de Jesus, Marcos nos diz que ele era um homem piedoso, um homem que esperava pela manifestação do reino de Deus. Significa que esse homem, José de Arimateia, ele esperava pela manifestação do Messias. Era verdadeiramente um homem piedoso. Mas Marcos nos diz outra coisa, muito importante. Nos diz que ele também era um membro do Sinédrio. Um membro do Sinédrio. O Sinédrio, irmãos, foi simplesmente aquele grupo de homens da elite religiosa dos judeus que fez o julgamento de Jesus, o julgamento religioso, e simplesmente condenaram Jesus à morte. E o texto está dizendo, em Marcos 15, 43, que esse homem fazia parte do Sinédrio e diz que ele era um discípulo de Jesus. Lucas nos diz, então, algo importante para a gente entender como isso é possível. O texto do versículo 50 e 51 diz assim, Lucas 23, 50 e 51, havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ou seja, ele era um homem rico, ele era um homem piedoso, justo e bom, era um homem que fazia parte do Sinédrio, o Sinédrio que condenou Jesus, mas era um homem que não tinha consentido com aquela decisão e nem tinha aprovado aqueles procedimentos. A pergunta é, por que então, em nenhum momento, ouvimos falar desse homem?
Por que não ouvimos falar desse homem se ele era bom, se ele era justo, se ele não participou daquela corrupção naquele julgamento? Por que não ouvimos falar dele se ele era um discípulo de Cristo? O texto em João nos diz, ele tinha medo. Ele teve medo de se posicionar. Em outras palavras, ele foi um discípulo de Cristo, que ao longo de todo o ministério de Cristo, não teve coragem de assumir a sua posição como discípulo de Cristo. Durante todo o ministério de Cristo, faltou a esse homem coragem de assumir uma posição ao lado de Cristo. Um discípulo secreto. Ainda assim, vejam só, o texto diz que foi esse homem que foi até lá e corajosamente se apresentou diante de Pilatos. Foi esse homem covarde que foi lá diante de Pilatos e fez o que nenhum outro fez. Foi ele que foi lá e reivindicou o corpo de Jesus para fazer o devido sepultamento. Quando nenhum dos outros discípulos, nenhum daqueles grandes, nenhum daqueles ortodoxos, nenhum deles foi, todos fugiram. Foi esse homem covarde que mostrou a coragem necessária, a ousadia necessária para ir diante da maior autoridade e reivindicar aquilo que nenhum outro teve coragem para fazer. Seu nome, José, da cidade de Arimateia, um discípulo de Cristo que nunca tínhamos ouvido falar, passou da covardia à coragem. Bem, John Charles Riley, ele comenta sobre isso, ele diz assim: outros tinham honrado e confessado nosso Senhor quando o viram fazendo milagres, mas José o honrou e confessou ser seu discípulo quando o viu frio, ensanguentado e morto. Outros tinham demonstrado amor a Jesus enquanto ele estava falando e vivendo, mas José de Arimateia demonstrou amor quando ele estava silencioso e morto. José foi ao Calvário, irmãos. Com a ajuda, ele tirou o corpo de Jesus e levou para ser sepultado. Bem, quem foi que ajudou ele? O texto nos diz: Nicodemos. Leia comigo mais uma vez o verso 39. Veremos agora em terceiro lugar Nicodemos, das trevas para a luz. Diz assim: Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Bem, sobre Nicodemos a gente sabe um pouco mais. A primeira vez que Nicodemos aparece para a gente foi lá no capítulo 3. Nicodemos foi procurar Jesus à noite e ali eles tiveram uma conversa muito interessante, basicamente uma conversa sobre salvação, uma conversa sobre como entrar no reino dos céus, né? E, bem, eu queria desenvolver um pouquinho mais sobre isso, porque Nicodemos, irmãos, era um fariseu, era também membro desse mesmo sinédrio, membro desse mesmo conselho. E esse fariseu foi até Jesus, essa grande autoridade religiosa foi até Jesus para falar de um tema que basicamente é o tema de todas as Escrituras: a salvação. E ele pergunta para Cristo como entrar no reino dos céus, né? Ele dá uma rodeada, mas Jesus vai direto ao ponto. Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer, como ele diz, anotem, é necessário nascer do alto. E o que Jesus estava dizendo a esse respeito? Jesus estava dizendo que a salvação é uma questão de soberania de Deus. Está nas mãos de Deus
ele acrescenta, então, dizendo, olha, o vento sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Nicodemos entendeu do que Jesus estava falando. Não depende do que eu posso fazer, não depende do meu esforço, não depende da minha vontade, mas depende de Deus querer salvar. Depende de Deus fazer uma obra que eu não consigo fazer. Nascer da vontade de Deus, nascer do alto, nascer do Espírito. Era isso que Jesus está falando. E aí, nesse momento, você precisa lembrar disso. Nicodemos protesta. Ele não aceita, ele diz, como pode ser assim? Não depende de mim, depende somente de Deus. Ele protesta. E aí, irmãos, vem um ponto que a gente precisa guardar para essa mensagem de hoje. Quando ele protesta, Jesus vira para ele e diz o quê? Você é mestre. Você é mestre e não sabe dessas coisas. Você é mestre e não compreendeu essas coisas. Você deveria saber disso. Você deveria saber dessas coisas. Mas parece que Nicodemos, irmãos, não sabia. Jesus coloca isso diante dele. E, na verdade, ao invés de retroceder, Jesus vai mais além e começa a falar de coisas ainda mais profundas. E tem uma coisa que eu preciso destacar na fala de Jesus, no versículo 13 ao 15. Por favor, abra sua Bíblia. João 3, a partir do verso 13. Essa pequena digressão, irmãos, é necessária. Eu vou explicar por quê. Porque nós estamos diante de uma autoridade religiosa, diante de um mestre, diante de um membro do Sinédrio, que deveria saber algumas coisas, mas Jesus está dizendo que ele não sabia. A começar pelo fato de que a salvação é fruto da soberania e da vontade de Deus. Mas aí Jesus vai mais fundo, e a partir do verso 13, olha o que ele diz. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E ele diz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Basicamente, Jesus acrescenta duas informações que aparentemente Nicodemos não sabia. A primeira, que o Filho do Homem, aquele que estava diante dele, veio do céu. E a segunda coisa que Jesus diz é que esse Filho do Homem que veio do céu, seria levantado, assim como aquela serpente foi levantada no deserto, para que aqueles que crescem fossem salvos. Jesus, irmãos, ao usar essa expressão, é necessário que ele seja levantado. Essa expressão estava falando da crucificação. Eu não sei se ao ouvir isso, Nicodemos entendeu do que Jesus estava falando. A narração, o relato dessa conversa acaba aqui, versículo 15. Depois vem o famoso João 3,16. Aqui acaba o diálogo. A pergunta é, será que Nicodemos entendeu do que Cristo estava falando? Que seria necessário que ele morresse, que ele fosse levantado, assim como aquela serpente foi levantada? E todos que olharam para ela, simplesmente por olhar e acreditar, foram curados? Será que ele entendeu que simplesmente por olhar para Cristo pela fé, aquele Cristo pendurado na cruz, será que ele entendeu que isso seria suficiente para a sua salvação? Bem, o texto não nos diz isso, mas a história foi se desenvolvendo. Capítulo 4, 5, 6, 7. A perseguição a Jesus foi se intensificando. E quando chega lá no capítulo 7, Nicodemos aparece pela segunda vez. E ali o contexto já é bem mais tenso.
Os fariseus tinham mandado alguns guardas prender Jesus. Só que o problema é que os guardas foram prender Jesus e voltaram de mãos vazias. Os guardas foram prender Jesus e voltaram sem ele. E não apenas voltaram sem ele, voltaram a favor dele. O texto diz que os fariseus perguntam, cadê o homem? Ele diz, olha, a gente não prendeu ele. Vocês já viram como ele prega, como ele fala, a autoridade com que ele ensina? Os homens foram para prender, irmãos, e voltaram testemunhando da autoridade com que Jesus ensinava. Ninguém ensina como ele, ninguém fala como ele, como prenderemos ele? Não prenderam. Os fariseus, obviamente, reagiram então com toda a impetuosidade. Como assim? Agora vocês também creem nele? E aí, irmãos, é nesse momento de tensão que Nicodemos abre a boca. É nesse momento de interrogatório, de dificuldade, que Nicodemos abre a boca. No versículo 50, ele diz, a nossa lei, 51, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo? A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? 7:51. A nossa lei condena, vejam, irmãos, prestem atenção, ainda não foi uma defesa espetacular a respeito de Jesus, foi uma defesa ainda velada, uma defesa contida. Na verdade, o que ele está defendendo? Ele está defendendo um julgamento justo, um procedimento justo. Mas entenda que naquele contexto, onde o único objetivo era condenar, o que Nicodemos fez foi muito importante. Foi um posicionamento firme de Nicodemos, ali no versículo 51. A nossa lei condena alguém sem antes julgar? Pode parecer pouco, mas o que Nicodemos falou foi tão forte que a reação contra ele, por parte do Sinédrio, foi muito dura também. Basicamente, viraram para Nicodemos e falaram, olha, você também? E aí eles fizeram uma recomendação. Viraram para Nicodemos e basicamente mandaram Nicodemos estudar mais as Escrituras. Vejam, é a segunda vez em João que há uma indicação que parece que esse mestre não sabe muito bem das coisas. Agora vem da parte dos fariseus, Nicodemos, vai estudar um pouco mais. Olha o que eles dizem no versículo 52. Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. E o 53 diz, então cada um foi para sua casa. Bem, irmãos, se Nicodemos entendeu que precisava estudar mais as Escrituras, quando Jesus disse que ele deveria saber algumas coisas que ele não sabia, se aqui, depois dessa conversa, ele realmente foi investigar as Escrituras, então Nicodemos descobriu que os fariseus estavam errados. Que, na verdade, as Escrituras, toda ela, apontam para Cristo Jesus. Eu fico imaginando se ele lesse, por exemplo, o texto que se encontra em Isaías 52, que diz literalmente que o servo de Deus seria levantado, da mesma forma que Jesus tinha falado para ele. O texto em Isaías, escrito muito antes, diz isso, que o servo de Deus seria levantado, que as pessoas ficariam pasmas diante dele. Por quê? Por causa da sua aparência desfigurada. Porque ele ficaria irreconhecível como homem. E olha, irmãos, Nicodemos está diante da cruz de Cristo, vendo Cristo nessas condições. Desfigurado. Não parecia sequer um homem. Tamanho foi o seu sofrimento. Mas se Nicodemos continuasse lendo as Escrituras e passasse então para o capítulo 53, o que ele veria, irmãos? Ele veria logo no versículo 1, o texto dizendo, Deus declarando que revelaria o seu braço santo. E aí você pensa, caramba, o braço santo de Deus vai se manifestar como? Forte e poderoso. Mas o texto diz que esse braço santo se manifestaria como um broto, como uma raiz no deserto, como algo que os homens não dariam valor.
seria desprezado, seria humilhado, seria rejeitado. Ninguém consideraria grande coisa. Isaías 53 diz que ele seria transpassado, oprimido, afligido, seria levado como ovelha muda para o matadouro, seria submetido a um julgamento opressivo, condenado e morto. Mas diz no versículo 11 assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, elevará a iniquidade deles. Então, no versículo 12, termina dizendo: porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Tudo isso nós vimos semana passada. Nós vimos Jesus pendurado na cruz, no meio de dois bandidos, como se ele fosse mais um. Nós vimos que zombaram dele como rei dos judeus, e ele era o rei dos judeus. Condenaram ele por blasfêmia, ele disse que era o filho de Deus, mas ele era, de fato, filho de Deus. Mas quem poderia imaginar, quem poderia conceber o filho de Deus, Deus encarnado, preso por homens, condenado por homens, crucificado por homens e morto pelo poder dos homens? Para muitos, irmãos, isso foi um grande escândalo. Para muitos ainda é. Muitos ainda não conseguem olhar para esse Cristo crucificado e ver ali não apenas um homem como os outros, mas Deus que saiu da eternidade para habitar entre nós, que foi levantado numa cruz, sim, mas levantado por causa de nós, para que todos que olham para Ele, para todos que creem nele, alcancem vida e vida eterna. É um grande absurdo. Foge da nossa compreensão, mas é a verdade. É a verdade que você precisa crer e se agarrar, porque fora dele não há outro. Não há outro nome em que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus. Mas você olha para esse Cristo assim, a fé em Cristo e na palavra de Cristo deve determinar a nossa conduta. Eu comecei lá falando como fica a nossa fé diante de uma situação tão complexa como essa. E essa, creio que seja a resposta, irmãos. É a fé que determina a nossa conduta. Não aquilo que os nossos olhos estão vendo. Imagine permanecer crendo nele, naquele Cristo crucificado, quando diante de nossos olhos tudo parece dizer que acabou. Imagine permanecer crendo naquele Cristo crucificado, quando todas as evidências parecem dizer que a história acabou e que não há motivo para continuar crendo. Por que continuar crendo nele se ele está morto? Como crer em um Salvador que está crucificado e morto? Vejam, irmãos, não é por acaso que todos tinham fugido, não é por acaso que ninguém estava ali reclamando pelo corpo de Cristo. Mas vejam, irmãos, olhando para as Escrituras, olhando para aquilo que Jesus falou para Nicodemos, se simplesmente olhássemos, veríamos que as Escrituras falavam isso, era necessário. E olhando para isso, deveríamos crer. Apesar de olhar e ver que ele estava ali morto, deveríamos continuar crendo. Porque não andamos pelo que vemos, andamos pela fé. E está escrito que ele morreria, que ele seria levantado, mas seria levantado não por causa dos seus pecados, por causa dos nossos.
As nossas transgressões foram colocadas sobre ele. Isso deveria bastar, irmãos, para superar qualquer crise de fé. Isso deveria ser suficiente para qualquer um continuar crendo, apesar dos fatos, apesar daquelas evidências difíceis, apesar de toda impossibilidade, continuar olhando e crendo. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhar e ver a glória de Deus na face de Cristo, quando Cristo estava crucificado, é uma coisa que somente fazemos pela fé. Mas vejam, é a fé que determina a nossa conduta, não os nossos raciocínios. Só isso explica aqueles homens fazerem o que fizeram. Só isso faz com que um homem covarde tenha coragem para ir diante da maior autoridade e reivindicar o corpo de um homem condenado como um criminoso. Somente a fé é capaz de nos mover em direção, como moveu Nicodemos e José de Arimateia. Eu queria falar um pouquinho sobre a conduta desses homens, para a gente caminhar para o nosso último tópico, e a gente observar como foi então o culto fúnebre que eles fizeram. Versículo 40 e 42. Diz assim: tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Irmãos, nosso texto tem 5 versículos, mas são versículos ricos de informação. O texto diz, na versão NVI, que Nicodemos levou 35 quilos de especiarias. Uma mistura de especiarias. 35 quilos. Pelo costume judaico, eles deveriam pregar uma grande quantidade de pano, passar essas especiarias e enrolar membro por membro no corpo de Jesus. À medida que eles fizessem isso, essas especiarias iam se espalhar pelo corpo de Jesus. Então vejam, era preciso uma grande quantidade de pano, de tecido. Era preciso uma grande quantidade de especiarias. E isso tudo, irmãos, sem falar de um túmulo. Todas essas coisas eram necessárias. Por que isso é importante para a gente? Porque nada disso poderia ser conseguido de improviso. Nada disso poderia ser conseguido rapidamente. 35 quilos de especiarias das mais finas. Aquela quantidade de material. Um túmulo novo. Assim, às pressas. Às vésperas de um grande feriado. Às vésperas do sábado. Às vésperas do sábado de Páscoa. Vejam, se eles tivessem esperado a crucificação acontecer para providenciar os panos, para providenciar as especiarias, para comprar um túmulo, não daria tempo. Logo chegaria o sábado. O que isso mostra para a gente? Mostra para a gente que aqueles homens planejaram tudo. Não foi de improviso. Aquele culto fúnebre foi um culto planejado por eles, organizado por eles e realizado com todo cuidado. Não foi a toque de caixa, foi pensado. Eles sabiam que Cristo seria crucificado, compraram o material necessário, compraram aquele túmulo. Nós vamos ver, o túmulo pertencia a José. Mateus vai nos dizer isso. Era um túmulo de um homem rico chamado José de Arimateia, o mesmo José. Ele foi lá e comprou, irmãos. Ele foi lá e comprou. Todos eles tiveram gastos para que aquele sepultamento fosse feito. Todos eles assumiram um compromisso para que aquele sepultamento fosse feito, e fosse feito da melhor forma possível.
Não foi um culto fúnebre de improviso. Foi um culto planejado e realizado com todo amor, com todo cuidado, de homens que verdadeiramente olhavam para Cristo e criam que ele era Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Bem, antes de passar para o final, algumas observações importantes sobre esse túmulo. Em primeiro lugar, não sabemos a sua localização. Sabemos que ele ficava próximo ao local, sabemos que ele ficava em um jardim, próximo a onde Jesus foi crucificado. E por que essa informação é importante? Porque não daria tempo de fazer o sepultamento de Jesus em nenhum outro lugar. Era preciso que fosse perto. Afinal de contas, já estava se aproximando o sabá. Já estava se aproximando o feriado. Então o túmulo precisava ser perto. Mas não apenas isso. Eles providenciaram um túmulo, irmãos, que nunca tinha sido utilizado. Um túmulo novo. Um túmulo que nunca tinha visto corrupção. Um túmulo verdadeiramente digno de um rei. Foi esse serviço que eles prestaram a Jesus. Um túmulo recentemente cavado, especificamente para que ele fosse recebido naquele lugar. Mateus 27:60 diz isso. O túmulo era de um homem rico, José de Arimateia. Depois de depositar o corpo ali, fecharam o túmulo, selaram o túmulo, para que ninguém roubasse, para que ninguém tirasse o corpo dali. Mal sabiam eles que ninguém poderia impedir a mão de Deus de ressuscitar o seu filho. É isso que a gente vai ver semana que vem, e eu não vou me alongar mais. Bem, o que a gente pode aprender com esse texto que aparentemente, irmãos, não nos mostra nenhuma luz ainda, mas permanece naquela sexta-feira, imediatamente após a crucificação? Bem, em primeiro lugar, esse texto nos faz mais uma vez um apelo à esperança, porque a salvação, irmãos, pertence ao Senhor. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Eu queria que você olhasse mais uma vez para José e para Nicodemos. Sabe por quê? Porque dificilmente nós olharíamos para eles e entenderíamos que ali estavam dois homens de Deus. Dificilmente nós olharíamos para eles e aceitaríamos eles como homens de Deus. Dificilmente enxergaríamos que Deus poderia salvar alguém como eles. Porque, de uma perspectiva humana, aqueles eram homens completamente indignos de serem salvos. O próprio Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas aqui está, irmãos, um homem rico, que temia Deus, que aguardava pelo reino de Deus, que esperava a manifestação do Messias. Um discípulo de Cristo, um amigo de Cristo. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que Nicodemos, sendo um fariseu, sendo membro do Sinédrio, membro do conselho que condenou Jesus, quem poderia imaginar que ali no meio daqueles homens corruptos e depravados, quem poderia imaginar que Deus salvaria alguém ali, no meio daquela gente, no meio daqueles homens religiosos, no meio dos homens que intencionalmente mataram Jesus, não encontrando nele culpa? Quem de nós poderia imaginar que Deus salvaria uma pessoa que fazia parte daquele sinédrio? Vejam só, não salvou uma, salvou duas. José e Nicodemos, pelo menos duas foram citadas. É possível que tenham até mais. Mas vejam só, eu te pergunto, quem de nós acreditaria que Deus pode salvar pessoas nesses lugares? São muitos lugares assim, irmãos, que a gente olha e diz, ali não. É difícil Deus salvar alguém
daquela família. É difícil alguém salvar alguém que trabalha naquele local. Mas vejam, Deus pode, irmãos. E Ele não só pode, como Ele faz. Porque a salvação não depende de mim, a salvação é do Senhor. E quando Ele quer, o vento sopra. Quando Ele quer, acontece. Quando Ele quer, nasce de novo. Quando Ele quer, crer. E crer para a salvação. Então quem somos nós para olhar e dizer que Deus não pode? Se Ele quiser, Ele vai lá e faz. Isso, irmãos, é motivo de esperança para nós. Porque podemos continuar pregando, podemos continuar testemunhando, podemos continuar apresentando esse Cristo. Porque não depende da nossa vontade e nem daqueles que estão ouvindo. Mas se Deus quiser, se Ele abrir os corações, se os olhos abrirem, se as escamas caírem, então eles olharão e verão, eis aí o Filho de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é esperança, irmãos. Devemos continuar pregando. Devemos continuar anunciando Cristo este crucificado. E eles verão não apenas o Cristo crucificado, verão o Cristo ressurreto. Verão a glória do Pai na face do Filho. E serão salvos para a glória de Deus. Essa é a primeira coisa que esse texto me mostra. Não poderia imaginar que um homem, dentre aqueles, um homem do Sinédrio seria salvo. Mas Deus quis e assim fez. Isso é, ao mesmo tempo, motivo de esperança para nós. Mas, em segundo lugar, é também motivo de paciência para todos nós. Seria fácil condenar aqueles homens. Imagine, quando eu li pela primeira vez que ele era um discípulo secreto. Como é que alguém se torna um discípulo secreto? Como é que alguém crê e não tem coragem de confessar? A gente pode inventar e criar várias acusações para esses homens. Medrosos, covardes. Covardes. A gente sequer receberia eles como membros. Não tiveram coragem de fazer uma profissão. Certo? Não receberíamos. Não fizeram uma confissão pública de que eram cristãos. Não tiveram coragem para isso. Mas o texto diz que eles eram cristãos. Diz que eles eram discípulos, amigos de Deus. Embora olhássemos e não reconhecíamos isso. Embora ninguém soubesse disso, ali dentro Deus já estava fazendo uma obra. Mas vejam, irmãos, quanto tempo levou para que Nicodemos saísse das trevas para a luz? Se a gente só olhar os capítulos, foi do 3 ao 20. Aproximadamente, estimamos teólogos, 3 anos para que a fé daquele homem amadurecesse. 3 anos para que ele tivesse coragem de dizer, eu sou um deles, eu creio nele, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. 3 anos, irmãos. E às vezes não falta paciência com aqueles que estão chegando, com aqueles que estão começando a caminhar na fé. Queremos que todos eles cheguem prontos, amadurecidos. Não é assim. Não foi assim com nenhum de nós. Nenhum de nós tem pleno conhecimento das Escrituras. Nicodemos não tinha. Deveria ter. Não tinha. Mas vejam a paciência de Jesus, como ele fez questão de apresentar. Deu a repreensão, mas ensinou pacientemente. E esperou pacientemente. E quando ninguém teve coragem, veja isso, quando ninguém teve coragem, foi ele que foi lá. O texto nos mostra e nos exorta a sermos pacientes, irmãos, uns com os outros. Porque aonde você é forte, eu posso ser fraco, e aonde eu sou forte, você pode ser fraco. E eu preciso que você tenha paciência comigo. Mas eu também preciso ter paciência com vocês.
É assim que é o discipulado cristão. Imagine, Jesus sabia que todos o abandonariam, mas passou 3 anos caminhando com eles, 3 anos ensinando eles como deviam orar, 3 anos mostrando que tudo era verdade, que ele era o Cristo, sabendo que depois daquela ceia, ninguém ficaria. Esse é o nível de paciência de Cristo conosco. Também é muito maior o nível de paciência que Deus tem comigo. Como não ter paciência com aqueles que são mais fracos que nós, que são, na verdade, como nós, discípulos, outros discípulos, que precisam caminhar, que precisam de apoio, de orientação e contam com a gente. Contam com você. Paciência. Espere o tempo de Deus. Deus faz a mesma obra em todos. O novo nascimento vem para todos, mas o tempo de maturidade, o tempo onde as pessoas chegarão, aonde você quer que elas cheguem, isso depende de Deus, depende do esforço dela, mas é um grau de maturidade. Precisamos ser pacientes, irmãos, uns com os outros. E talvez, na sua fraqueza, o bom exemplo venha justamente desse irmão que você está julgando fraco. Talvez na sua fraqueza, o bom exemplo venha justamente desse lugar que você acha que não vai brotar nada de bom. Foi isso que aconteceu. Quando todos os discípulos fugiram, foram os covardes que tiveram coragem. Foram os covardes que deram um bom exemplo. Foram os covardes que tomaram a iniciativa. E depois deles, as mulheres e os discípulos vieram. Então, tenha cuidado. Não olhe para o lado e condene a fé do seu irmão. Não olhe para o lado e despreze a força do seu irmão. Momento de fraqueza sua, pode ser ele que Deus vai usar para guiar você ao caminho certo. Paciência. Mas, em terceiro lugar, eu queria dar uma palavra para você. Crente fraco, anônimo e covarde. Bem, quando a gente olha para José de Arimateia e Nicodemos, a gente poderia se perguntar assim, bem, o que impediu esses homens de assumirem um compromisso com Cristo? O texto diz que José de Arimateia tinha medo dos judeus. Nicodemos possivelmente também tinha medo. A única vez que ele se posicionou, e o texto mostra isso, ele levou uma lapada. Vai estudar, garoto. Mas tinham outras coisas que a gente pode imaginar. Medo de perder o cargo, medo de perder a função, medo de ser rejeitado pela família, medo de não poder entrar mais numa sinagoga, de ser expulso da religião que dominava ali o Estado de Israel. E da mesma forma, irmãos, eu sei que existem coisas que pressionam a todos nós, que às vezes nos impedem de nos posicionarmos, que às vezes nos impedem de assumirmos a nossa identidade como cristãos, como filhos de Deus, como alguém que olha para esse absurdo e crê, pela fé. Às vezes são expressões da família,
da faculdade, do emprego, do trabalho, da sociedade, da cultura. Essa sociedade, essa cultura pós-cristã que nós estamos vivendo. Eu não sei o que é que te impede. Se é a família, se é a sociedade, se é o medo de perseguição ou de qualquer outra coisa. Mas aonde você estiver, crente fraco e covarde, permaneça firme. Aonde você estiver, seja no sinédrio, seja na faculdade, seja numa família que não crê como você crê, permaneça firme. Permaneça olhando para Ele. Não tire os olhos dele. Sempre olhando para Ele, siga em frente, sempre olhando para Ele. Veja. Talvez você pense assim, caramba, imagine Nicodemos, imagine José de Arimateia. Talvez eles estivessem pensando, eu queria estar com eles. Eu queria seguir Jesus de perto. Eu queria ser enviado também. Eu queria pregar também. Mas talvez não seja esse o seu lugar. Talvez não seja esse o seu momento, nem o seu chamado. Mas ali onde você está, permaneça. E permaneça crendo. Talvez você seja chamado para servir a Ele de uma outra forma, em um outro momento. Eu te pergunto, quanta honra receberam estes homens que cuidaram do corpo de Jesus, quando muitos outros consideraram isso um trabalho indigno? Eu sei, às vezes a gente olha e a gente quer fazer aquela coisa, ter aquele chamado, aquela função, mas aonde você estiver, permaneça crendo, permaneça firme e aguarde. Pois aonde você estiver, uma hora, o fruto da sua fé vai brotar. Mas, por fim, saiba de uma coisa, e isso não é apenas para os crentes fracos e covardes, é para todos nós, inclusive os que ainda não são. Uma posição é inevitável. Um veredito sobre Cristo é inevitável. Essa, irmãos, já é a 4ª vez que falamos isso aqui, em Reis e em João. E creio que é uma palavra de Deus. Não tem como você se esquivar disso. Não tem como você ouvir uma pregação que fala de Cristo e não assumir uma posição em relação a Ele. Nós vimos isso em vários exemplos, começando por Pilatos, que julgou Cristo, que viu as evidências, que perguntou quem ele era e ouviu da boca dele quem ele era. Sim, rei dos judeus, uma testemunha da verdade. Todos os fatos foram apresentados diante de Pilatos e ele tinha todas as condições para fazer o julgamento. Culpa ele não encontrou. Nenhuma culpa, ele disse várias e várias vezes. Não vejo culpa, não vejo culpa, não vejo culpa. Mas isso não basta. Não basta olhar para Jesus e ver um bom homem. Não basta olhar para Jesus e ver um bom mestre. Não basta olhar para Jesus e ver um bom filósofo ou qualquer coisa do tipo. Temos que olhar para ele e ver quem ele é de fato. Filho de Deus, o Cristo, por meio de quem nós somos salvos pela fé. Mas vejam só, irmãos, Pilatos não teve coragem para fazer isso. Quando ele estava prestes a declarar a inocência de Jesus, ele foi diante dos judeus e os judeus disseram: se você soltar esse homem, você é inimigo de Roma. Se você soltar esse homem, você é inimigo de César. Nicodemos, Pilatos viu rápido, irmãos, que ficar ao lado de Jesus tem um custo. Ficar ao lado de Jesus tem um peso. Ele viu qual era o custo e achou que não valia a pena. Esse é o ponto. Não é que havia uma possível dúvida ali. Ele viu o custo, os fatos estavam diante dele, mas para ele não valia a pena. Era melhor ser um amigo do império do que ser um amigo de Jesus.
Era melhor condenar Jesus do que se tornar inimigo de Roma. Essa foi a decisão de Pilatos. Mas aí hoje a gente se depara com 2 outros homens, irmãos, que também tiveram que fazer uma escolha, que tiveram que olhar para Cristo e se posicionar quando ninguém mais quis. Quando ninguém teve coragem, eles precisaram tomar uma posição, uma atitude. E será que não teve consequência para eles? Como será que ficou a vida de Nicodemos depois? Como será que ficou a vida de José depois que eles fizeram isso? Carregaram à luz do dia o corpo de Jesus. Será que eles continuaram fazendo parte do Sinédrio? Será que foram bem recebidos em sua família quando voltaram para casa? Quantas coisas podem ter acontecido com eles? Eu tenho certeza de uma, pelo menos. Eles não puderam celebrar a Páscoa. Nenhuma casa receberia aqueles 2 homens. Sabe por quê? Porque aos olhos de todos eles estavam impuros. Eles tinham tocado no corpo de um homem morto, às vésperas da Páscoa. Não poderiam celebrar a Páscoa. Entendem? Aos olhos de todos, irmãos, eles seriam considerados homens impuros, homens indignos. Simplesmente porque quando todos abandonaram Cristo, eles se identificaram com Cristo publicamente, diante dos olhos de todos, o tiraram da cruz, o carregaram, cuidaram de suas feridas, o prepararam para ser sepultado e não jogaram ele em qualquer lugar. Colocaram ele em um túmulo novo, preparado apenas para ele. E vejam só, era a véspera da Páscoa. Mas vejam algo mais maravilhoso ainda. Porque em nenhuma outra casa havia um cordeiro como aquele. Em nenhuma outra casa seria celebrada uma Páscoa tão verdadeira quanto aquela que estava sendo celebrada por aqueles homens. Nenhum cordeiro em nenhuma outra casa poderia fazer aquilo que Jesus tinha feito por aqueles homens. Pela morte e ressurreição de Cristo, aqueles homens passaram não apenas da covardia para a coragem, não apenas da luz para as trevas, mas passaram da morte para a vida. Felizes são aqueles, irmãos, que olharam para ele e não se escandalizaram. Felizes são aqueles que se identificam com ele em sua morte, pois também são esses que serão identificados com ele em sua ressurreição. Mas tem um preço. E eu espero que todos nós aqui tenhamos coragem de ir a público e dizer: eu creio nele. Eu creio naquele Cristo crucificado. Eu creio que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E sigo olhando para ele, certo que quando chegar a minha hora e eu for sepultado, quando Deus vier me buscar, eu ressuscitarei, assim como ele ressuscitou. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, é difícil, ó Deus, às vezes olharmos para coisas como essa. É difícil olharmos, às vezes, para a cruz de Cristo e contemplar uma glória ali. Às vezes parece, ó Deus, que é apenas vergonha e humilhação, fraqueza. Mas sabemos, ó Deus, que em tudo isso estava a sua mão poderosa. Pilatos não tinha autoridade sobre Jesus. Nenhum deles tinha. A sua mão estava guiando todas as coisas, todos aqueles atores, de uma forma que eles não sabiam.
A sua soberania estava em operação. A sua providência estava em operação. A sua graça e a sua misericórdia estavam em operação. E o seu amor estava em operação. Sabemos que nada daquilo aconteceu por causa de um pecado que ele tenha cometido ou de culpa que havia nele, mas porque o Senhor amou esse mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por nós. Então, como não olhar e não contemplar ali essa glória? A glória de um Cristo crucificado, a glória de um Cordeiro morto para o perdão dos nossos pecados. Senhor, ajuda-nos a olharmos com fé. Ajuda-nos a olhar com fé. Uma fé inabalável de que ali verdadeiramente estava o Filho de Deus morrendo por causa dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, assim como o Senhor trabalhou na vida de Nicodemos, na vida de José. Ajuda-nos na nossa fraqueza de fé, para que no tempo oportuno, ó Deus, todos nós tenhamos coragem de irmos e nos posicionarmos ao lado de Cristo, nos identificarmos com Ele, ainda que o mundo inteiro vá em outra direção. Que tenhamos a coragem, a ousadia de anunciar que cremos nele, somos discípulos dele, salvos por ele. Que tenhamos coragem de anunciar essa verdade, ó Deus, a todos aqueles que ainda não ouviram. Que haja ousadia em nós, intrepidez para anunciar essa mensagem. Aqueles homens não se envergonharam da cruz, e nós também não, Senhor. Não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então nos ajude, ó Deus, a caminharmos firmes e constantes, de forma que não haja dúvida alguma em nosso coração, apenas plena convicção de que Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados. Mas ajuda-nos, ó Deus, a termos paciência com esses irmãos que estão chegando, que são fracos, que estão caminhando na fé, que ainda não alcançaram o grau de maturidade que às vezes esperamos. Ajuda-nos a ter paciência com eles, ó Deus, porque é muita paciência que o Senhor também tem conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a ajudá-los, que eles possam verdadeiramente contar com o nosso apoio, com as nossas orações, e que possamos uns aos outros, como diz a Escritura, exortarmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, e juntos, ó Deus, caminhamos, certos de que na minha fraqueza pode ser Ele a me ajudar. Então, ó Deus, que essa igreja cresça, olhando para Ti acima de tudo, confiando no Senhor acima de tudo, e que os fracos e os fortes, ó Deus, olhem para a cruz de Cristo e nenhum de nós se envergonhe dela. Olhando para o Senhor, seguimos para o alvo, até que o Senhor, que foi morto, mas que vive e reina para todo sempre, venha nos buscar. Assim oramos, ó Deus, gratos pelo Teu Filho Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas que vive. A Ele seja toda a honra, glória, para todo sempre. Amém.